Quando você está aprendendo algo, é natural que você não saiba tudo, até porque você está aprendendo, né? Se soubesse tudo, você não estaria aprendendo. Mas quando se fala no mercado digital com infoprodutos, existem 3 conceitos que você deve saber se quiser começar bem. Por isso, nesse vídeo eu vou te falar quais são esses conceitos e também como você pode aplicar eles no seu projeto para começar do jeito certo. O primeiro conceito é: negócios digitais são jogos de métrica. O que isso quer dizer? Saiba quais são os seus dados, porque é com base neles que você vai tomar grande parte das suas ações, fazer ajustes no produto, na página, no anúncio, no Instagram, no YouTube, enfim, em qualquer lugar você tem que ter dados para fazer alterações e melhorar. Afinal, se você quiser fazer alterações e correr o risco de piorar, aí não precisa de dados nenhum e fica a seu critério testar no escuro. Mas se você quiser entender o que dá certo, o que dá errado e assim otimizar, aumentar os seus resultados, é importante que você saiba o que funciona e o que não funciona. E você só vai saber isso tendo dados. Mas quais são as principais métricas que você pode utilizar no seu projeto que você tem que saber? Bom, as métricas que você tem que ter em mente sempre, na ponta da língua, são esses aqui. Primeiro é o CAC, o CPA ou o CPV, é a mesma coisa. O CAC é o custo por aquisição de cliente, o CPA é o custo por aquisição e o CPV é custo por venda. Todos querem saber a mesma coisa. Quanto custa para você realizar uma venda? Quanto custa para você conseguir um cliente? Então, se você investe R$ 200 em tráfego e consegue fazer uma venda, o seu CAC é R$ 200. Se você investe R$ 200, mas faz 2 vendas, o seu CAC é R$ 100, ou seja, você paga R$ 100 a cada venda, a cada cliente que você adquire. É muito simples, não tem segredo. E você deve saber isso. O CPC também é muito importante, que é o custo por clique. O nome ele já diz tudo, que é quanto você paga pelo clique dos seus anúncios. Então, quanto você tem que gastar para a pessoa clicar no link e abrir a sua página. Quanto você tem que gastar para a pessoa ver o seu anúncio, clicar no link e ser redirecionada para o seu WhatsApp. A próxima métrica é o CTR, que basicamente é a porcentagem de pessoas que clicam no seu anúncio. Para fazer esse cálculo, é levado em consideração todas as pessoas que viram o seu anúncio. Então, por exemplo, se 10.000 pessoas viram o seu anúncio e o CTR é de 10%, quer dizer que 10% desses 10.000 clicaram no seu anúncio. Nesse caso, seriam 1.000 pessoas clicando no seu anúncio. É uma porcentagem em relação ao total que viu o seu anúncio. Connect Rate também é outra métrica muito importante para você acompanhar, que é basicamente a porcentagem de pessoas que clicou no seu link e conseguiu acessar a sua página, conseguiu abrir o seu link. Por que é importante? Existem muitas páginas que demoram para carregar. Então a pessoa clica no link, começa a abrir, mas demora alguns poucos segundos para abrir. E isso é muito ruim, porque quanto mais demora, mais as chances da pessoa sair da sua página antes de carregar aumenta. Por isso o Connect Rate tem que estar alto, tem que estar perto de 100%. Claro que vai variar de caso para caso, mas não pode estar muito baixo porque representa a quantidade de pessoas que clicou e conseguiu entrar. Por exemplo, se 1.000 pessoas clicaram no seu link para acessar a página, somente 800 conseguiram acessar de fato, quer dizer que o seu Connect Rate é 80%. Então fica atento a esse dado também. E por fim, as taxas de conversão, em especial das pessoas que visitam a sua página e das que viram compradores. Ou seja, quantas pessoas que visitam viram compradores. Se 100 pessoas visitaram a página e 2 viraram compradores, não precisa ser nenhum gênio para descobrir que a taxa de conversão vai ser de 2%, porque 2 pessoas de 100 viraram cliente. Então, por exemplo, o CTR baixo pode ter 2 causas principais. A primeira é: o seu anúncio tá ruim, a copy do seu anúncio não tá boa, não tá gerando atratividade, não tá gerando curiosidade para as pessoas clicarem no link. Ou se a copy estiver boa, pode ser outro problema lá no gerenciador de anúncios. Você pode ter configurado o público errado. Então de nada adianta eu fazer um anúncio de marketing digital para criar infoproduto para um público idoso que está interessado em crochê. Uma pessoa ou outra vai clicar, com certeza, mas vai ter um CTR bem baixo, porque a minha copy, meu anúncio não foi feito para falar com esse público que gosta de crochê, foi feito para falar com outro público. Então, sabendo os dados, você consegue entender aonde você pode estar errando e aí corrigir depois. O segundo conceito que você tem que entender, que talvez seja o mais importante, que muita gente negligencia, deixa de lado, é o conceito de alavancas de um negócio digital, que basicamente te mostra que ter um pensamento mais estratégico, um pensamento mais a longo prazo, pode te dar bons resultados. Basicamente, as alavancas de um negócio digital são 3, as principais, que é audiência, dinheiro
e tecnologia. Eu não expliquei, mas uma alavanca de um negócio digital é algo que, se você tem, vai aumentar muito o seu resultado. E não é algo proporcional, vai aumentar. Se você tem pouco aqui, vai aumentar muito mais aqui. E aí, quanto mais alavancas você utilizar, você combinar, maior vai ser o resultado que você pode ter. Então, se eu utilizar uma alavanca de audiência, eu vou ter um resultado bom. Agora, se eu utilizar uma alavanca de audiência e combinar de dinheiro junto, eu vou ter um resultado muito maior do que utilizar somente audiência. Agora, se eu utilizar a alavanca de audiência, combinar com a de dinheiro e ainda colocar a tecnologia, aí explode tudo. Basicamente isso. Então, um exercício para você entender o conceito de alavancas. Quero saber o que você prefere. Pensa aí e me responde. O que você prefere? Vou dar 2 cenários e você fala qual você acha melhor, qual você escolheria e também por quê. Bom, o primeiro cenário é o seguinte: você vai investir 10 mil reais, vai retornar 40 mil reais e vai ter um lucro de 30 mil reais, uma taxa de conversão bem alta, e você vai atingir com seus anúncios cerca de 100 mil pessoas. Já o segundo cenário é você investir 30 mil reais, ter de retorno 55 mil, ou seja, um lucro menor que o primeiro cenário, cerca de 25 mil de lucro, ter uma taxa de conversão mais baixa e alcançar 300 mil pessoas com seus anúncios. Qual cenário você escolheria? Seja sincero e me fala aqui. É natural que você escolha a primeira porque vai ter um lucro maior no fim das contas, e é isso que a gente quer, a gente não quer perder dinheiro. Mas a segunda proporciona uma coisa que a primeira não tem, que é alcançar mais pessoas. No segundo cenário, a gente investe 3 vezes mais, lucra 5 mil a menos, mas em compensação alcança 3 vezes mais pessoas, de 100 mil para 300 mil. E lembra que eu falei? Quais são as alavancas? Audiência, dinheiro e tecnologia. Aqui a gente tem acesso a uma alavanca, que é a audiência. 3 vezes mais audiência do que no primeiro cenário. Tendo mais audiência, a gente consegue atingir mais pessoas, a gente consegue aparecer mais vezes para essas pessoas através de anúncios, através de conteúdos, bombardear essas pessoas de várias formas. E uma oportunidade que esse segundo cenário nos dá é de fazer, por exemplo, um lançamento. Mesmo que o nosso produto seja perpétuo, fazer um lançamento. Porque vai ter muita gente, a gente vai ter alcançado bastante gente, muita gente vai estar sendo rastreada pelo nosso pixel e a gente enche essas pessoas de anúncios até elas enjoarem. Então pode ser que agora, nesse momento, a gente tenha lucrado 5 mil a menos. Mas num próximo lançamento que a gente fizer, numa próxima investida que a gente der, a gente vai ter muito mais pessoas na nossa base e, por consequência, o faturamento lá no final vai ser muito maior. E o lucro também. Então esse conceito das alavancas nos faz entender que pensar com estratégia e também a longo prazo é muito importante. O lucro é importante sim, mas não leve em consideração somente o lucro para entender quais decisões você pode tomar. Porque nesse caso aqui, muitas pessoas iriam preferir o primeiro cenário, um lucro maior, e manter investindo assim para não crescer e ter um lucro menor. Mas acontece que se você escolhesse a segunda opção, você teria uma maior base de pessoas, uma audiência maior, e aí depois de ter alcançado essas pessoas, o que você deveria fazer é utilizar outra alavanca, que é dinheiro. Coloca grande parte desse dinheiro, ou todo que você conseguiu ali, os 25 mil, para aparecer mais vezes para essas pessoas, para encher o saco, para mostrar que você é o cara que vai mudar a vida delas, e aí alcançar um pico de faturamento. E daí o seu lucro vai ser muito maior, as suas vendas vão ser muito maiores também, quem sabe até a sua taxa de conversão também aumente. Então pense de forma mais estratégica, considerando essas alavancas, a audiência, o dinheiro, mas também a tecnologia. Então como automatizar todo o seu fluxo de venda, seu atendimento, as vendas, construção de páginas, produção de conteúdo, enfim, várias coisas você pode utilizar a tecnologia para se beneficiar, seja para aumentar o volume de produção, para aumentar o faturamento, ou até mesmo para reduzir os seus custos e assim aumentar o lucro. Então, para tomar as decisões, além de levar em consideração as métricas, também leve em consideração as 3 alavancas do seu negócio digital para entender qual a melhor decisão a ser tomada a curto, mas também a longo prazo. E o último conceito é que clientes satisfeitos formam um sistema de vendas invisível para você. O cliente satisfeito que teve resultado, ele indica, compra de novo, mas o mais importante, ele vira case de sucesso, ou seja, um depoimento. Então o seu esforço, principalmente no começo, antes de realizar as primeiras vendas ou nas primeiras vendas, não deve ser em vender propriamente, mas sim em dar resultado para os seus primeiros clientes. Para isso você precisa vender, né? Mas depois de vender, não pense que o trabalho acabou, e sim só começou. Então foque em transformar os seus primeiros clientes em cases de sucesso, porque eles podem virar um sistema invisível de vendas para você. Porque tendo isso, tendo esses cases, tendo esses depoimentos, eles vão te ajudar a converter mais, porque vão gerar mais
confiança para você, as pessoas vão ver que o seu produto funciona de fato e dá resultado, aumenta o valor percebido, mais pessoas têm desejo por esse produto e, por fim, como mais pessoas têm desejo, como o seu produto fica mais cobiçado e também validado, você consegue cobrar mais pelo seu produto. E pode acreditar, muitas vezes, quando você aumenta o preço, a taxa de conversão do seu produto não diminui, ela se mantém a mesma ou em alguns casos até pode aumentar, ou seja, você fatura muito mais. Mas se você não fizer isso, vai estar deixando o dinheiro na mesa e tudo bem também, né? Se for o seu objetivo, não tem problema, outra pessoa vai pegar esse dinheiro, fica tranquilo. Então no início o foco não deve ser gerar lucro. Lucro é importante porque você precisa de dinheiro para reinvestir, mas não deve ser o objetivo final aqui nesse início. O objetivo aqui deve ser gerar resultado, gerar cases. Assim você vai conseguir montar esse sistema de vendas invisível, que apesar de não serem vendedores ativos que estão ativamente tentando vender para você, estão passivamente, de uma forma indireta, vendendo através do resultado deles, porque são cases de sucesso que você construiu. Uma outra coisa que você deve pensar de forma mais estratégica e entender um pouco mais é qual modelo de vendas você deve escolher para implementar e colocar o seu produto para rodar. Vai ser perpétuo, vai ser lançamento ou nenhum dos dois? E eu já te dou um conselho aqui. Não é nem perpétuo e nem lançamento que você deve escolher. Mas para te ajudar a esclarecer melhor essa história, eu fiz esse vídeo aqui. Então clica aqui, assiste ele e entende porque eu não recomendo nem perpétuo e nem lançamento, mas sim um terceiro modelo de vendas. Pode te dar muito mais resultado.